Hoje nós vamos fazer um pequeno roteiro que vai ajudar vocês a responder às atividades remotas. Inicialmente nós vamos instalar o Python na versão mais recente, a 3.8. Vamos responder uma pequena questão, um pequeno exercício, salvar esse arquivo no disco, instalar o Git, criar um repositório local e fazer nosso primeiro commit. Depois a gente vai criar um repositório remoto no GitHub, vincular o nosso repositório remoto ao repositório local e fazer nosso primeiro push. Por fim, nós vamos fazer a questão passar no teste automático do Runcodes e atualizar nossos repositórios local e remoto. Para fazer a instalação do Python, nós vamos entrar no endereço python.org e fazer o download da versão mais recente que está lá disponível para o Windows. Então nós vamos aqui em download e baixa a última versão. Vamos agora pegar o arquivo no disco e executar o instalador. É muito importante que quando vocês chegarem nessa tela inicial da instalação, você marque essa opção aqui de adicionar o Python 3.8 ao seu path. Isso vai permitir que você execute o Python pelo prompt de comandos. Então marca a opção e utiliza Install Now. Pronto, o Python já foi instalado com sucesso. Então vamos só fechar essa janela. Vamos agora para o nosso segundo passo, que é resolver uma questão de exemplo. Essa questão ela está descrita aqui no nosso roteiro. Então, cada atividade remota de PEC vai valer 100 pontos e deve ser entregue até a primeira segunda-feira seguinte da qual foi disponibilizada. Em caso de atraso na entrega, a atividade terá a nota reduzida em 5 pontos para cada dia de atraso. Faça um programa em Python que leia a quantidade de dias de atraso e imprima a quantidade de pontos que deve ser descontado da nota. Acredite que a quantidade de dias de atraso será um valor entre 0 e 20 dias. Para responder, a gente vai utilizar o idle que já vem instalado com o Python. Então, vou chamar aqui ele. Vou criar um novo arquivo e vou aumentar a fonte para que fique melhor a visualização. Vou botar aqui uma fonte 18. Então vamos começar criando uma função que ela vai calcular para a gente a quantidade de pontos que devem ser descontados da nota. Então vou criar aqui a função chamada desconto, que ela vai receber a quantidade de dias. Para calcular o desconto, eu preciso da quantidade de dias que o aluno atrasou. Então eu tenho que receber esse valor por parâmetro. E ela vai retornar para mim essa quantidade de dias multiplicado por 5, já que para cada dia de atraso vai ser descontado 5 pontos da nota. Vamos fazer uma entrada de dados. Então eu vou ler aqui a quantidade de dias D, vai ser um valor inteiro, que eu vou ler pelo teclado, e eu vou dar uma mensagem para o usuário: digite os dias de atraso. O usuário vai digitar essa informação e para calcular o desconto, eu vou chamar a minha função desconto passando a quantidade de dias D. No fim, eu vou imprimir a minha saída de dados, informando para o usuário: você deve descontar 10 pontos da nota. Então vamos agora botar nosso arquivo para rodar. A gente vai em Run Module ou pressiona a tecla F5. A gente precisa primeiro salvar o arquivo. Então eu vou criar aqui no meu disco C uma nova pasta que eu vou chamar de aula. E vou chamar esse arquivo de nota.
ele vai executar para mim, perguntando a quantidade de dias de atraso. E eu vou colocar aqui que o aluno atrasou 2 dias. Ele vai me dizer, você deve descontar 10 pontos da sua nota. Então, ao invés de valer 100, sua nota vai valer 90. Com isso, nós concluímos a questão e já salvamos também um arquivo numa pasta de disco, que foi aqui no meu disco C, na pasta aula, e está aqui meu arquivo nota. Agora, nós vamos instalar o Git, criar o repositório local e fazer o nosso primeiro commit. Para instalar o Git, nós precisamos baixá-lo da internet. Então a gente vai acessar o navegador e vamos acessar gitscm.com. Vamos fazer aqui o download para Windows. Você precisa instalar esse programa para que o Windows reconheça o Git na tua máquina, para que ele possa trabalhar com o Git na sua máquina. Não tem nada a ver com o GitHub. Se você chamar o prompt de comandos agora, vem aqui no iniciar e aperta cmd e digitar git, você vai receber a mensagem dizendo que o git não é reconhecido como um comando. Então, vamos fazer a instalação do Git. A instalação dele é bem simples. Você pode, basicamente, dar Next até o final. Install. Pronto, a instalação foi concluída. Next. E agora o Git já está instalado na tua máquina. Se você for agora abrir o prompt de comando cmd e digitar Git, ele vai mostrar para você já alguns comandos. Seguindo nosso roteiro, nós vamos agora criar um repositório local. Basicamente, um repositório local é uma pasta do teu disco rígido que o Git vai versionar, vai controlar os arquivos que estão lá dentro. Então nós já temos a nossa pasta, que nós criamos o arquivo nota, que ela está em C aula. A forma padrão de você utilizar o Git é pelo terminal. Então a gente vai abrir novamente o terminal e vamos agora entrar na pasta aula que está lá no disco C. Para isso, eu vou voltar aqui em uma pasta, então vou dar cd dois pontos, cd dois pontos novamente, eu vou para o C. E agora eu vou dar um cd aula para entrar na minha pasta aula. Aqui eu posso dar um comando dir e ele vai me mostrar os arquivos que eu tenho nessa pasta. E eu tenho aqui o arquivo nota.py. Para transformar essa pasta em um repositório Git, basta simplesmente que execute o comando git init. Com esse comando, o Git ele já vai entender que eu quero controlar os arquivos que estão dentro dessa pasta. Se eu der agora um git status, ele vai perceber que eu tenho nessa pasta um arquivo chamado nota.py, que ele ainda não está no meu controle de versão, por isso ele está marcado em vermelho. Para eu adicionar esse arquivo ao meu controle de versão, eu dou um comando git add nota.py. E se eu der novamente agora o git status, ele já está verde, informando que esse arquivo agora faz parte do meu controle de versão, que o Git ele vai controlar as alterações desse arquivo. Feito isso, eu posso agora dar um comando git
commit. Esse git commit, ele tira uma foto da situação atual do meu diretório. Eu preciso passar para ele uma mensagem. Criei o arquivo nota.py. Então, vou fazer o git commit. Como é a primeira vez que nós estamos utilizando o Git, ele vai dizer para mim que eu preciso me identificar. Então ele já sugere que eu execute esses dois comandos, git config --global e user.email, e vou informar o meu e-mail e depois eu vou informar meu nome. Então vamos fazer isso, git config --global user.email e eu vou informar o meu e-mail, ritomar@ifpi.edu.br, e vou executar o próximo comando, git config --global user.name e vou colocar aqui ritomar. Enter. Agora eu posso dar seta para cima e voltar ao meu comando git commit. E agora eu acabei de executar o meu primeiro commit. Nesse momento nós cumprimos a parte do nosso roteiro que nós já fizemos nosso primeiro commit no repositório. Vamos agora criar nosso repositório remoto no GitHub e vincular o repositório remoto ao repositório local e fazer um push, que é você pegar esses arquivos que estão na tua máquina local e mandar para a internet no GitHub. Para isso, nós vamos voltar lá no nosso navegador e acessar agora o endereço github.com.